Vamos fazer uma revisão sobre os dependentes do regime geral. Então, baseado nas questões, nós vamos chamando a atenção de determinados pontos que você não pode esquecer. Lembra? Os dependentes do regime geral estão dispostos no artigo 16 da Lei 8.213. Primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválido, ou que tenham deficiência intelectual mental que os torne absoluta ou relativamente incapazes, assim declarados judicialmente. A partir de 3 de janeiro de 2016, esse filho com deficiência intelectual mental não precisará ter essa declaração de incapacidade civil. E o filho com deficiência grave passa a integrar o rol dos dependentes. Primeira classe, dependência econômica presumida. Segunda classe, os pais, dependência econômica a ser comprovada. Terceira classe, o irmão, menor de 21 anos, ou inválido, ou que possua deficiência intelectual mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 3 de janeiro de 2016. Irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou com deficiência intelectual mental ou com deficiência grave. Não tem mais a interdição judicial e tem o irmão com deficiência grave. 3 classes. Terceira classe, o irmão também precisa comprovar dependência econômica. Equiparam-se ao filho o menor sob tutela e o enteado que conseguir comprovar dependência econômica do segurado. Menor sob guarda, não há previsão legal de que ele seja dependente do regime geral de previdência social. Vamos ver as questões e aí a gente vai abordando os temas. Vamos lá. 2015, a Lei de Benefícios Previdenciários prevê expressamente que o menor sob guarda do segurado, filiado ao regime geral, é seu dependente, havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional. A Lei de Benefícios não prevê que o menor sob guarda seja dependente do segurado do regime geral. Pelo contrário, lá estão o menor sob tutela e o enteado que se equiparam ao filho. Não tem o menor sob guarda. Agora, a outra parte da assertiva. Havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, é verdade. Dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o menor sob guarda vai ser dependente, inclusive para fins previdenciários. E a Lei de Benefícios não o coloca como dependente no regime geral. Há uma discussão. A última decisão do STJ foi favorável à defesa do INSS, dizendo que o menor sob guarda não é dependente do regime geral, porque não há previsão legal. Então, neste caso, a assertiva ela está incorreta. Por quê? Porque diz que prevê expressamente o menor sob guarda. Então, nós vamos colocar o item como incorreto, como errado. A lei prevê o quê? Menor sob tutela e não menor sob guarda. Próxima questão. A dependência econômica do irmão menor de 21 anos de idade, na condição de dependente do segurado, é presumida para fins de obtenção de benefício previdenciário. Também essa assertiva, esse item, está errado. Por quê? O irmão, ele é dependente de terceira classe.
somente os dependentes de primeira classe é que têm a dependência econômica presumida. Então, cônjuge, companheiro ou companheira, incluindo aí os da união homoafetiva. Filhos são dependentes de primeira classe. Esse sim tem dependência econômica presumida. Nós não vamos precisar comprovar para o INSS que o cônjuge, a dependência econômica do cônjuge em relação ao segurado, do companheiro, do filho menor de 21 anos, com deficiência, inválido. Não, porque ela é presumida. Já os dependentes de segunda classe e terceira, então segunda classe, os pais e o irmão, menor de 21 anos, inválido, com deficiência intelectual mental ou deficiência grave, né? Lembrando que deficiência grave entra a partir de 2016, no rol de dependentes, eles têm que comprovar a dependência econômica. E como isso comprova? Olha a revisão, com os documentos que estão descritos no artigo 22 do Decreto 3.048. Então, a dependência econômica do irmão, menor de 21 anos de idade, é presumida. Errado, não é presumida. Vamos consertar? A dependência econômica do filho, menor de 21 anos, na condição de dependente do segurado, é presumida. A do filho, sim. A do irmão, não. Portanto, o item também está incorreto. Veja que o CESP gosta, né, bem de trabalhar essa questão da dependência econômica. Próxima questão. Agora, para quem acha que CESP só faz questões de certo e errado, eu trouxe uma aí com 5 assertivas. Letra A. Para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado com menos de 21 anos são economicamente dependentes do segurado. Certo ou errado? Errado. Ora, para efeitos previdenciários, presume-se que o filho, sim, menor de 21 anos, mas o enteado, não. O enteado, embora ele se equipara ao filho, então, enteado menor de 21 anos, enteado com deficiência mental ou intelectual, enteado inválido, enteado com deficiência grave, a partir de 3 de janeiro, né, que ele integra o rol de dependentes, o enteado não tem dependência econômica presumida, nem ele, nem o menor sob tutela. Eles se equiparam ao filho, mas devem, para isso, comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Então, o erro aqui, muito no meiozinho, e aí você tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a prova, né? Porque às vezes a gente começa a ler e o que vai para o nosso cérebro é o que a gente acha, não o que realmente está ali na folha. Então, vai lendo e já vai grifando as palavras-chave. Então, para os efeitos, presume-se que o filho, com menos de 21 anos, é economicamente dependente, né? Tem dependência econômica presumida, mas o enteado, não. Se viesse menor sob tutela, também não tem dependência econômica presumida. Letra B. Para que o companheiro de segurado do mesmo sexo integre o rol de dependentes, de modo que faça jus aos mesmos direitos que os casais heterossexuais, no que diz respeito ao recebimento de pensão por morte, é indispensável que se comprove, além da vida em comum, a dependência econômica. Então, aqui está dizendo que o companheiro de união homoafetiva deve comprovar dependência econômica. Falso, errada essa alternativa. Por quê? Porque companheiro ou companheira estão na primeira classe. Não importa se ele é de união homoafetiva ou de união heteroafetiva. Não há discriminação. O que eles devem comprovar para fins de dependência para fins de dependência no regime geral de previdência social é apenas o quê? É apenas a união estável
mas não a dependência econômica. Todos os companheiros e companheiras figuram na primeira classe, portanto, têm dependência econômica presumida. Então, a alternativa B também eu não posso marcar. C. O brasileiro civil que trabalhe fora do país para organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, será assegurado da Previdência Social como empregado. O que eu percebo é que tem alguém na banca do CESP que está gostando desse brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional. Por quê? Eu tenho questões de 2013, 2014, 2015, tudo girando em torno dessas figuras. Vamos lá. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismos internacionais do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, ele vai ser segurado da Previdência Social, salvo se coberto por regime próprio de previdência. Mas ele vai ser segurado na condição de contribuinte individual e não na condição de empregado. Para que ele seja segurado na condição de empregado, ele teria que trabalhar para a União, lá no exterior, nesses organismos internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo. Só que aqui ele trabalha para o organismo, então ele não é empregado, ele é contribuinte individual. Letra D. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Ora, você viu aqui a condição de segurado especial. Embora a gente esteja numa aula de revisão sobre dependentes, tem questões que nos reportam aos segurados. E como nós já fizemos o revisional dos segurados, não custa abordar isso aí, porque você já está apto a analisar. O que acontece? O segurado especial, ele vai exercer a sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar. No regime de economia familiar, ele vai trabalhar com os membros da sua família, cônjuge, companheiro ou companheira e filhos maiores de 16 anos. Aqueles que participam ativamente das atividades do segurado especial, ele vai ser também enquadrado como segurado especial. Mas pode ser que um dos membros exerça trabalho urbano. Ora, se ele vai exercer trabalho urbano, ele fica descaracterizado como segurado especial, mas os demais membros não. O fato de ter um que exerce trabalho urbano não faz por si só descaracterizar a condição de especial dos demais membros. Certíssimo, essa é a posição do STJ e a posição da TNU. Então, portanto, achamos uma alternativa correta, a alternativa D. Mas e a alternativa E? Como será que ela está? Que erro que ela tem, já que eu considerei a alternativa D correta? Vamos lá. A pessoa física que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, manterá qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo período de até 12 meses. Certo, não é? Artigo 15 da Lei 8.213. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses, caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais. O erro está aqui, ó. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses. É por até
12 meses. Quais são os períodos de graça que eu tenho no regime geral de Previdência Social? 3, 6, 12, 24 ou 36. Esse de 24 ou 36 são prazos que teve sua prorrogação. 12 mais 12, 24. 12 mais 12 mais 12, 36. Então, qualquer número diferente de 3, 6, 12, 24 ou 36 meses de período de graça, você exclui da sua questão. Então, nesse caso, a prorrogação, sim, ocorre, mas por mais 12 meses e não por pelo menos. Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já. E o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza. E nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP.
Administrativo e constitucional, professor Constituição, professor cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, o professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.